consegue! O maníaco, espertamente, quando foi capturado, ele foi trazido do Rio Grande do Sul para São Paulo, ele ficou lá numa cela do DHPP e aí começaram filas de advogados se oferecendo para advogar de graça para ele, inclusive advogado renomado. E aí o delegado foi com ele, olha, tem um monte de advogado aí, porque você não tem advogado. Espertamente ele falou, olha, eu só vou atender advogadas mulheres. Porque como ele matava mulheres, ele achava que era melhor ser defendido por uma mulher. E aí ele foi entrevistando só as advogadas. Uma delas, que aqui acabou pegando o caso, é a Maria Munhol, que ela até faleceu recentemente. Maria Elisa Munhol, que era uma advogada bem conhecida. Essa advogada, ela monta uma equipe de mulheres. Tinha inclusive algumas advogadas mulheres que indicaram para ela nem conhecia ainda. Então ela montou um grupo de mulheres para visitar o maníaco. Esta visita era para saber se para discutir estratégias de defesa. Vem cá, vamos ver se é interessante você confessar, se é interessante você não confessar, ou se você confessa uma, não confessa as outras e tal. Era para isso. Uma jornalista da Veja se misturou no meio dessas mulheres lá na muvuca da delegacia e o delegado, as advogadas entram, ela entrou junto. Ela estava inclusive vestida de feito de taillé, tipo de advogada. E aí, como nem elas todas se conheciam, elas ficaram lá. A Maria Elisa comandava a entrevista com o maníaco e dizia assim: você matou a fulana? Matei. E a Beltrana? Matei. E essa? Matei também. Só que a partir daí ela ia decidir se ele ia assumir esses crimes ou não. Que dependendo do caso, para tribunal do júri, é melhor você não assumir. O que a jornalista fez? Saiu de lá tudo com um gravadorzinho, voltou para a redação, fez aquela capa da revista Fui sim. Eu. Ou seja, ela forçou ele a confessar. E a forma como ela entra, que inclusive é questionável, mas às vezes tu pode querer saber, mas se em busca da verdade cristalina ela não fez o correto, quer discutir essa ética, bora discutir. Mas ela teve um papel, outra mulher, né? Você vê, outra mulher teve um papel fundamental. Eu achei incrível. E arrancar Essa é a melhor história. Com certeza. Pô, muito melhor do que aquilo que eles puseram lá hoje. Não é, Muito Renato? melhor. Nossa. Às vezes as pessoas inventam umas coisas quando não tinham que inventar, tava tudo certo. Já Mas tava aí tudo deixa eu redondinho. fazer, mas aí deixa eu fazer também Uma observação. o papel do advogado do diabo também, que a gente não gostou do filme, a gente já bateu esse consenso. Mas eu sei também que, às vezes, o criativo, principalmente o roteirista, quem está criando ali, ele esbarra em problemas jurídicos. Sim. De contar história de pessoas que estão vivas, sabe? Tipo, mesmo você trocando de nome, tem outras questões mais sensíveis que podem servir de obstáculo para eles optarem fazer um roteiro 100% ficcional. Não, faz todo sentido, né? Faz sentido. Mas não foi bom. Essa é a questão. Vamos falar da Flor de Lis? Vamos. Vem cá, como que ela conseguiu enganar tanta gente? Olha, a Flor de Lis, ela é um produto do Anderson, da vítima, do pastor Anderson, que foi o marido que... porque o Anderson, ele sempre foi ambicioso, ele entrou na família da Flor de Lis namorando a filha dela, a Simone. Eu tinha lido em algum lugar que ele era filho adotivo dela também. Era. Na verdade, é assim, ele adota ela, ele é, eu acho que é o número 3, é o filho número 3 que ela adota. Aí ele começa a namorar a Simone. E a Simone começa a falar bem dele para Flor de Lis. E aí a Simone termina o namoro com o irmão para namorar um outro irmão que chegou lá. E aí a Flor de Lis começa a namorar o Anderson. Ou seja, o filho que virou genro virou namorado. É complicado, mas é isso, né? É isso aí mesmo. É isso. E aí, este rapaz, que na época tinha 14 anos, ele já era visionário. A Flor de Lis, ela ficava adotando crianças para cacifar, para ser pastora numa igreja, na Assembleia de Deus. Só que ele descobriu, olha, a Assembleia de Deus não ordena pastora, só pastor. No máximo onde tu vai chegar é uma esposa de pastor. E aí ele queria ser o cantor, ele queria ser o pastor, ele queria ser o deputado federal. Só que aí ele não tinha carisma,
nem talento para cantar ou para pastorar que a Flor de Lis tinha. Na Assembleia pode ser pastor sem fazer teologia? Pode, né? Pode. Mas aí ele viu que nem... o nível de ambição deles é tão grande que aí ele não consegue ser pastor porque ele não tem carisma. O pastor tem que ter carisma, principalmente em igrejas onde tem muito movimento de fiéis, como no Jacarezinho na época, São Gonçalo também. E aí o que ele faz? Ele canaliza para a Flor de Lis todos os sonhos que ele não conseguiu realizar. Transforma ela numa pastora de sucesso, monta o próprio ministério com o nome dela, que isso é uma coisa quase impossível. Você, numa comunidade super populosa, você ter um ministério com teu nome letreiro lá na frente e lotado. Vira deputado que ele queria ser, ela faz a campanha dela. E é uma coisa tão absurda que em todos os santinhos, ou nas faixas que eles botavam lá, botava sempre a foto dele para ver se ele pegava carona na popularidade dela. Tenta gravar uns discos lá de música gospel, não emplaca. E aí chama a tua mulher, canta melhor, traz ela aqui. E aí ele vai transferindo todos os sonhos para ela. Então, tipo... ela não tem como... A Flor de Lis não tem esse mérito todo dela sozinho, sabe? Era tipo Xuxa e Marlene Matos, assim. Um não vive sem o outro. Entendi. Só que aí o que acontece? Quando a Flor de Lis quis para ela o poder da vida dela, tipo, eu quero administrar meus bens, quero administrar o meu mandato de deputada federal, quero administrar a minha vida, ela diz assim, não tem como se eu não matar o meu marido. Ela achou, mas que ainda tinha um outro porém. Ela, como cristã, não poderia pastorar sendo divorciada. Ela, cristã, né? Cristã entre aspas. Assim como essas adoções e tudo entre aspas. Então ela preferiu, e poderia como viúva. Então o que ela faz? Ela prefere matar o marido. Gente... pesado, essa história é muito chocante, cara. Eu acho a Flor de Lis a história mais louca, né? que tem de todas as 4 da Flor de Lis. Tu acha? A Flor de Lis é surreal, assim, você não... Sabe o que eu acho pior de tudo? É que eu lembro que quando ela foi presa, o pessoal na internet, os fiéis, que eu tenho pena, mas assim, eu acho surreal. O pessoal defendendo, não, você vai sair dessa, a gente sabe que você não fez isso. Dá a volta por cima, que é a música dela. Você vai dar a volta por cima. Eu fiz a trend com essa música. Na Flor de Lis ainda tem umas coincidências que as pessoas acho que as pessoas não verificavam as coisas. Por exemplo, tem a famosa ida dela na Ana Maria, que ela fala, eu tenho 50 filhos. Aí, tipo, não tinham 50 filhos. Ali ela poderia ser desmascarada. Poderia ter acabado ali. Mas sempre tem uma coisinha que alguém podia ter pego. E ela nunca pega. Tu lembra dessa história? Essa história era o seguinte, a Flor de... ela virou pauta na Ana Maria Braga porque ela era mãe de 50. E aí a produtora... Eu conversei com a produtora do programa da época. A produtora, ela ligou lá, ela fez toda a produção da reportagem e, olha, a Ana Maria vai te receber lá, mas ela vai conferir se você realmente tem 50 filhos. E ela não tinha. Ela tinha... primeiro que esses filhos é tudo entre aspas, porque ela não tratava feito filho. Ela tinha lá... Ela era que nem o Titanic. Tinha os passageiros lá da primeira classe, da segunda classe e os que iam no porão. A maioria ia no porão, que inclusive eram pessoas que eram até procuradas pela polícia e estavam abrigadas lá na casa dela. Então, essa coisa de filho é pra lente dos holofotes. Só pra criar essa eles perceberam que isso era o negócio deles, né? Sim, eles perceberam que esse é o mote deles. O que chama atenção? Uma mulher periférica com 50 filhos. Na época, ela estava com uns 30 meninos lá e ela ficou desesperada pra... achar mais. Aí ela saiu pegando na vizinhança, ligou para as irmãs, traz aqui a minha sobrinha. Na comunidade ela dizia assim, gente, eu tô indo lá no Projac gravar com a Ana Maria Braga, gravar não, que era ao vivo, e quem quiser ver artista, vem comigo. Porque eles iam mandar um ônibus, eles mandaram um ônibus. E aí, mesmo assim, ela desesperada, ela não arruma os 50, ela arruma 46. Faltou 4. Faltou 4. E aí... Podia ter chamado a Fanny Ramos. Não, mas isso ela já tinha, sabe? Não tinha mais de onde tirar.
o Anderson, o mentor de tudo, era ele que conseguia, ele que ligava nas redações, ele que tinha todos os contatos. E aí a Flor fica desesperada, não tem 50. Aí ele fala assim, faz até sentido. Ele falou, olha, ela não vai conferir. Porque imagina, 1 minuto na TV é 1 hora. É verdade. Ela não vai lá conferir, então bota os 46 no ônibus. Gente, quando chegou lá, na época, a Ana Maria, ela apresentava o programa numa casa que era suspensa, no meio de uma floresta. Eu lembro. E aí tinha uma escadaria que dava assim, e aí ela abre o programa falando da Mãe Flor, e aí tá a fila inteira lá. A fila começava na porta da casa, descia a escada e ficava assim, parece uma centopeia. E aí ela abre a porta, eu vou conferir se tem 50. E ela confere. Ah, não, gente. Gente, ela confere. É Ana Maria. Ana Maria É a cara dela. É a cara dela. 3, 4. Aí quando chega no 46, ela fala assim, ué, cadê o resto? E aí a Flor ou o Anderson fala assim, deixa eu te explicar uma coisa. Quem tem 50 filhos nunca consegue reunir todos os 50. Aí tem um que tá doente, tem um que tá de prova na escola, não pode faltar. E aí, cara... Nossa, ela foi convincente. Né? É Ela foi. convincente. Tanto que ela depois até esquece que era mãe de 50. Agora, o mais engraçado é que aí fica aquele cenário tomado de crianças, que é um no colo dos outros. Lá tu já vê todos os assassinos lá no meio deles, Meu né? Deus. E tem uns que são procurados pela polícia que ficam se escondendo atrás das pilastras. A câmera fica... Tu vê, até isso Gente, tu conseguiu é surreal. ver.